Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. São muitas as obras inspiradas em relatos de pessoas de aparições sobrenaturais. Mothman ou Homem-Mariposa é uma história pouco comentada aqui no Brasil, mas lá fora inspirou o filme A Última Profecia de 2002. E é sobre ela que nós vamos falar no Cada Caso é um Filme de hoje. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação e bora falar de terror. Vídeo passado eu indiquei para vocês o filme A Última Profecia, baseado em fatos reais. Hoje a gente vai lidar sobre o caso que inspirou o filme, por isso haverão spoilers. Dito isso, vamos relembrar a história do longa. De forma bem resumida, John é um repórter que perde a esposa por conta de um tumor. Certa noite, ao sair para espairecer, ele dirige por 1h30, mas acaba se encontrando em uma cidade que fica a mais de 600 quilômetros da casa dele. Nessa cidade são muitos os relatos de pessoas que viram uma criatura muito parecida com o que a esposa dele desenhava no hospital antes de morrer. Após muitas investigações, o filme termina com a queda da ponte da cidade, como de fato aquela criatura indicava que aconteceria. Bom, de forma bem resumida, esse é o filme e agora vamos ao caso que o inspirou. Point Pleasant é uma cidade de cerca de 5.000 habitantes hoje, em West Virginia, nos Estados Unidos, que passou por um período muito estranho entre 1966 e 1967. No dia 12 de novembro de 1966, 5 homens avistaram uma criatura de olhos vermelhos sobrevoando árvores em cima do cemitério onde eles estavam trabalhando. Porém, foi no dia 15 que aconteceu o relato que chegaria na mídia. 2 casais estavam andando de carro e passaram pela fábrica de TNT abandonada da cidade. Em alguns lugares eu vi que eles se estacionaram no terreno abandonado do lugar, mas enfim. Quando viram um grande homem com os olhos vermelhos e asas gigantes em cima da fábrica. Sem entender nada do que estava acontecendo, se aquilo era realmente real, eles saíram dali o mais rápido possível, mas de acordo com o que eles falaram, aquela criatura começou a sobrevoar o carro e acompanhar eles até que desapareceu. Eles foram até a polícia muito apavorados, claro que era uma história bem difícil de acreditar, mas alguns policiais foram até a fábrica para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, não enxergaram nada, não avistaram nada, mas os rádios tiveram estática e um problema de interferência. Acontece que o mais bizarro é que houveram outros relatos sobre essa mesma criatura, cerca de 26 de acordo com o que eu pesquisei durante aquele período. Segundo algumas informações que eu li também, algumas pessoas tiveram os olhos bem queimados e machucados, ficando avermelhados quando viram essa criatura, e outras tiveram sangramento no ouvido. Não demorou muito até que o caso chegasse então no jornal da cidade, até que um editor inspirado pelas histórias em quadrinhos do Batman colocou o nome nessa criatura de Mothman, ou o Homem-Mariposa. O último avistamento da criatura teria sido em cima da ponte que ligava Ohio à Virgínia, poucos dias antes do seu desabamento, que aconteceu no dia 15 de dezembro de 1967. Esse desastre teria resultado na queda de 36 carros no rio Ohio, e em alguns lugares constava que foram 44 mortes, em outros 46, mas que os corpos nunca foram encontrados. A Silver Bridge, o nome da ponte, foi construída em 1928 sobre o rio Ohio e teria desabado por conta de um problema na suspensão das correntes. A partir de então, os avistamentos dessa criatura foram ficando cada vez mais raros. Alguns estudos apontam a ligação do Mothman com a ufologia, porque eram muitos os casos de avistamentos de OVNIs naquela região no período. Point Pleasant tem uma estátua do Mothman na cidade, já que muitas pessoas consideram ele um anjo que avisa desastres. Além disso, a cidade tem um museu com seu nome e desde 2002 realiza o Mothman Festival, um evento na praça com shows e palestras sobre ufologia e paranormalidade. Ou seja, eles realmente levam a sério o rolê. Pelo mundo, algumas pessoas afirmam ter visto essa criatura pouco antes da explosão de Chernobyl, do terremoto que aconteceu na cidade do México em 1975 e até mesmo antes do atentado às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001. Há boatos também de que a aparição do Mothman teria previsto um acidente e evitado então muitas mortes em uma mina em Freiburg, na Alemanha. Hoje o Mothman é um criptoide porque ele virou estudo da criptozoologia, uma pseudociência que estuda animais e criaturas lendárias, mitológicas, hipotéticas e não identificadas, tais como vampiros e sereias. E aí você pode até pensar, é uma bobagem, enfim, mas a criptozoologia ela tem uma certa credibilidade porque ela estudava o ornitorrinco e o dragão de Komodo, por exemplo, quando eles eram considerados animais fantasiosos. Bom, o Mothman então é uma lenda muito levada a sério lá fora, mas portanto ele não tem comprovação de que realmente existe ou existiu.
Dito isso, vamos às comparações entre o filme e o caso. Tal qual o caso, o filme se passa em Point Pleasant, West Virginia, nos Estados Unidos, e lida com essa criatura meio homem, meio mariposa, com os olhos vermelhos, muito grande e asas gigantescas. Em ambos, a polícia recebeu muitos relatos de avistamento dessa criatura, e inclusive a policial, a Connie, no filme, ela fala que ver OVNIs é uma coisa, mas isso é diferente. Relacionando então essa questão da ufologia com o Mothman e também com o caso de que, na época, haviam muitos avistamentos de OVNIs naquele local. There've been weird lights, strange phone calls, you. Seeing a UFO is one thing. No filme, há um casal que vai namorar de carro em um terreno abandonado lá e enxergam essa criatura, e o garoto fica com o olho bem machucado, tal qual aconteceu em alguns relatos, de acordo com o que eu pesquisei. Além disso, o personagem Gordon tem um sangramento no seu ouvido. No filme e no caso, tem uma fábrica ali envolvida. No filme, o John consegue se comunicar verbalmente com a criatura, né, ainda que não enxergue ela, e no caso, não há relatos de que houve qualquer tipo de comunicação. Embora o filme não se passe na década de 60, há a queda da Silver Bridge, com a morte de 36 pessoas, que se relaciona com os 36 carros que caíram realmente da ponte. Eu preciso dizer que tudo que eu achei aqui, como é uma lenda, é bem difícil de achar coisas assim, né, embasadas e documentos, enfim. Mas de fato o filme ele foi inspirado nessa história, né? São muitas as semelhanças, na verdade é uma semelhança bem geral. O filme ele se aprofunda muito mais, ele cria mais detalhes e tudo, mas ainda assim a relação é clara. Eu confesso que eu realmente não conhecia essa história, ela é muito pouco falada aqui no Brasil, enquanto lá tem uma estátua na cidade, né? Mas e vocês, já tinham ouvido falar, já conheciam essa lenda? Deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, @morenadosanjos, igual para Twitter. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!